Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 9. Segundo Crônicas 14, 9. Diz o seguinte: Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou em Maressá. Então, Zerá, o etíope, ele saiu contra eles. Agora, esse etíope, o Zerá, ele saiu contra eles quem? Ele saiu contra o povo de Judá e contra Asa. E Asa, ele era o rei de Judá. Nesse momento, nesse período, Asa, ele estava fazendo de tudo para levantar, reconstruir o reinado de Judá. E ali veio esse etíope, veio esta nação, este povo, lutar contra Asa e contra o povo de Judá. E o exército de Zerá, o etíope, era um exército grande. Agora, eu gostaria que você lesse comigo aí, no segundo livro das Crônicas, aí mesmo no capítulo 14, versículo 8, nós vamos ver aqui o tamanho, o número do exército de Judá, o exército do rei Asa. Diz o seguinte: edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Então, comparando o exército de Asa com o exército de Zerá, humanamente falando, quem tinha chances de vencer era o exército de Zerá, porque tinha mais gente, tinha mais homens. Continuando a leitura da palavra, versículo 10, então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatã, perto de Maressá. Asa, ele poderia ter recuado, poderia ter ficado com medo, afinal, o exército de Asa, falando humanamente, eles não iriam dar conta do exército de Zerá. Nada disso. Asa, ele foi para cima, ele foi para a luta, ele saiu contra esse exército, mesmo sabendo que, humanamente falando, eles não teriam condições de vencer, mas ele foi para aquela luta, para aquela peleja. Versículo 11. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra
esta multidão, Senhor. Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Então Asa, ele foi para o campo de guerra, mas antes de iniciar a guerra, Asa realizou um clamor, uma oração a Deus. E por que ele realizou essa oração? Porque, como nós já falamos, o exército de Asa não tinha a menor chance de vencer o exército de Zerá, o etíope. Então, antes daquela luta, ele realizou aquele clamor ao Senhor antes de iniciar aquela guerra. E que lição nós podemos aprender com isso? Preste bem atenção. Se você vai procurar serviço, antes de você procurar um serviço, você sair ali distribuindo currículos, seja pela internet, seja pessoalmente, você deve orar antes de você sair de casa. Você vai trabalhar, vai iniciar o seu trabalho, o seu serviço, antes de você iniciar, realize as suas orações. Senhor, me abençoa nesse dia, me abençoa nesse serviço, Senhor, tira os empecilhos do caminho, enfim. Você vai resolver alguma coisa, você vai resolver algum negócio, então, antes de você resolver, dobre os seus joelhos e realize uma oração, um clamor a Deus. E pode ter a certeza que Deus ele vai trazer a vitória, a resposta que você precisa, em nome de Jesus. Você vai fazer ali uma prova, seja a prova que for, antes de você sair de casa, antes de você realizar essa prova, dobre os seus joelhos e faça um clamor, faça uma oração e depois você vai fazer a prova. Depois você vai resolver aquilo o que tem que ser resolvido. E aqui a oração de Asa, de certa forma, ela acaba sendo um modelo para nós, porque Asa aqui, ele estava se humilhando diante de Deus. Ele estava reconhecendo diante de Deus que ele não teria condições de vencer aquela luta, de vencer aquela batalha, que somente Deus, o Senhor, poderia lutar por eles e trazer a vitória para eles. Lê comigo de novo aqui o versículo 11, clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ou seja, Asa queria dizer o seguinte: Senhor, nós somos fracos, o exército de Zerá é forte, é poderoso, e somente o Senhor é quem pode nos socorrer, nos ajudar. Ou seja, Senhor, não há outro que possa trazer a vitória para as nossas vidas. Então isso é um modelo para nós. E nós devemos também seguir esse modelo nas nossas orações, no nosso clamor, quando nós apresentamos as nossas questões a Deus, as nossas petições ao Senhor, dizendo: Pai, se o Senhor não nos socorrer, não tem outro. É somente o Senhor é quem pode nos ajudar.
Se o Senhor não pôr a sua mão, Pai, tudo estará perdido. Enfim, quando fazemos esta oração, estamos confessando diante de Deus a nossa pequenez, a nossa insignificância. Estamos determinando, estamos confessando com os nossos lábios e com a nossa fé que somente Ele é quem pode nos ajudar no momento da adversidade, no momento da luta, da peleja. Continuando, ainda no versículo 11, a parte B, ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra esta multidão. Então, tem que ser uma oração de fé. Ou seja, a pessoa não pode fazer uma oração da boca para fora, mas aquilo, o que sai dos nossos lábios, nós devemos crer em nossos corações, porque diz a Bíblia, a palavra de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E outra coisa, Asa que disse que ele foi para o campo de guerra, ele foi para aquela luta, no caso, ele foi confiando no Senhor e ele foi no nome de Deus, ou seja, é por causa de Deus que ele estava ali enfrentando aquela guerra, enfrentando aquele obstáculo, enfim. Continuando, finalzinho do 11, Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Ou seja, ele estava colocando aquele desafio, aquela luta nas mãos de Deus. Quando ele diz, não prevaleça contra ti o homem, ele quer dizer o seguinte, que seria Deus que iria guerrear, que seria Deus que iria lutar em favor do povo de Judá. E é o que nós devemos fazer, colocar nas mãos de Deus e devemos confessar e crer que é Deus que estará lutando por nós. E até mesmo está escrito, Deus, ele falou para o rei Josafá, certa vez, que aquela peleja não era de Josafá, não era do povo de Judá, mas aquela peleja era de Deus. E quando Deus opera, Deus trabalha, nada e ninguém pode impedir. Continuando a leitura da palavra, versículo 12. Aqui no versículo 12, nós vamos ver o resultado da oração do clamor do rei Asa. Diz o seguinte, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Então, Deus ele pelejou, Deus ele lutou em favor do rei Asa e do povo de Judá, aquele inimigo que se levantou contra Asa e contra Judá, eles caíram por terra, porque Deus ele estava na vida de Asa, estava ali presente no meio do povo de Judá. Então, se Deus estiver nas nossas vidas, se nós nos humilharmos diante do Senhor e realizarmos os nossos clamores, as nossas orações, o Todo-Poderoso, ele vai se levantar ao nosso favor e Deus ele vai nos guardar, vai nos proteger e Deus vai abater todos os empecilhos e obstáculos, tudo aquilo
que se levanta contra nós. De repente você diz: pastor, se levantou um adversário contra mim, pastor, o diabo, Satanás se levantou contra mim, foi uma doença, uma enfermidade que se levantou contra mim. Não importa o que tem se levantado contra você. E outra coisa, como nós vimos, Asa, o exército de Judá, eles não tinham capacidade de vencer aquela luta. Então, de repente, você diz, pastor, humanamente falando, é impossível vencer, é impossível sobressair. Então, siga o exemplo de Asa aqui, coloque nas mãos de Deus, e Deus, ele vai trazer a vitória para você. Esse problema, essa adversidade, esse empecilho, esse obstáculo, isso que se levantou contra você de repente, até pode ser mais forte que você, mas não é mais forte que o nosso Deus, pois o nosso Deus, ele se encontra acima de todas as coisas. Deus, diante dos seus olhos, ele vai operar na sua vida e vai trazer a vitória, a resposta que você precisa em nome de Jesus. Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração. Se inscreva no meu canal, se você não é inscrito. Deixe o seu joinha, o seu like e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço. Fique na paz.